Meu nome é Juarez Pereira da Silva. Eu nasci em Curumbaíba, no estado de Goiás, em 1951. Eu morava em Goiânia. De Goiânia nós viemos para Araguaína em 1966, quando estava começando a Araguaína, devido à chegada da Belém Brasília. Em 1972, eu vim para novo repartimento. Eu morava em Araguatins, eu já era técnico em análises clínicas, trabalhava na área de hospitalar e trabalhava também com farmácia. Em 1976, no dia 14 de fevereiro de 1976, eu cheguei em velho repartimento com a finalidade de montar um laboratório e cuidar da população, porque era uma região onde a grande incidência de malária, por ser uma área endêmica, né, aqui na Amazônia, muita malária, febre tifo, paratifo, vários tipos, todo tipo de doenças possíveis de se pegar em uma região equatorial, região quente igual a Amazônia, a gente enfrentava aqui no estado do Pará. Quando eu, pela primeira vez que eu cheguei em velho repartimento, nós chegamos, na hora que eu cheguei eu comecei a trabalhar. E de lá para cá eu trabalhei uns 15 anos lutando para cuidar daquela população. A nossa população era de umas 200 famílias lá na vila no povoado de velho repartimento. E com o tempo nós descobrimos, através de funcionários da Eletronorte, que repartimento seria também inundada. Quando soubemos dessa notícia, nós pedimos informação da Eletronorte e ela nos informou que ia nos relocar para uma nova vila com construção de casas, construção de toda a infraestrutura básica que uma vila, que uma cidade merece, e nós ficamos despreocupados. Quando foi em 1981, já no início de 81, nós descobrimos que a Eletronorte não ia mais construir a vila. Eles nos falaram que a política tinha mudado e que nós precisaríamos de procurar um lugar para mudar, porque eles não iam mais, ia fazer as indenizações, e que nós pudéssemos procurar o lugar que a gente quisesse para morar. Mas como nós morávamos, já tinha acostumado a conviver com a área rural e sabia das necessidades da área de colonização, sobre o meu trabalho como pertencente à área da saúde, e como na região, na época, não existia nenhum profissional da área da saúde que pudesse assumir a minha responsabilidade, eu não tive coragem de deixar aquele povo sozinho. E a única solução foi procurar um meio de nos defender da Eletronorte, exigir dela os nossos direitos, e foi aí que começamos a lutar. Procuramos a Igreja Católica através do Padre Franco, né? Ele era um pároco da Prelasia de Cametá, onde o nosso bispo era Dom José Elias Chaves. Dom José Elias ficou sabendo da situação nossa, nos enviou uma moça chamada Aida Maria da Silva, da Prelasia de Cametá, para o senhor... e nos enviou também um engenheiro, que eu esqueci o nome do engenheiro, Raul Chocaí do Couto, preparado para nos orientar como deveríamos fazer. A primeira orientação é que nós não deveríamos lutar com armas de fogo, ou que sejam armados, que seria uma luta de ideias, e não uma luta de pessoas brutas, né? Porque nós estávamos numa área muito bruta, muito perigosa, como todo mundo sabe que o sul do Pará é muito perigoso, uma área que você não podia incitar que as pessoas lutassem por outros meios, a não ser com inteligência, com união, e foi assim que nós fizemos. O nosso primeiro passo, através da igreja, que nos ajudou muito, foi receber orientação nesse sentido, procurar justiça sem violência. Para isso nós viajamos para Brasília, né? Fomos para Brasília para conversar com o pessoal da Eletronorte, fizemos uma comissão eleita pelos expropriados após várias reuniões, e nos comunicamos com o Dr. Jaime Bacessá, que é diretor da Eletronorte na época, porque o senhor Raul Garcia Liano, que era presidente da Eletronorte, estava com problema de saúde, estava na Europa, tratando o assunto da barragem de Tucuruí. E quem nos recebeu foi esse senhor, o diretor da Eletronorte. Quando chegamos em Brasília, nós fomos recebidos pelo senhor José Francisco, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Ele tinha sido eleito como presidente da CONTAG,
Nós tivemos o apoio do Correio Brasiliense, que nos levou, nos acompanhou até a Eletronorte, e lá tivemos essa palestra com o diretor da Eletronorte. E ele perguntou para nós, o que mais que vocês querem? Principalmente você, Juarez, o que você quer mais? Você recebeu 800 mil cruzados na época, pela sua casa comercial, a sua casa residencial. Eu falei, não estou aqui por mim, eu estou aqui pelas pessoas que apesar de ser trabalhadores, eles tinham pouco conhecimento dos direitos deles. Estou aqui por eles. Nós estamos aqui por ele e pelo futuro dos nossos filhos e nossos netos. Porque se nós não lutarmos por uma cidade construída com toda a infraestrutura básica para vivermos com dignidade, seria muito importante viver. A gente tinha que viver, mas viver com dignidade, de cabeça erguida e garantir o futuro dos nossos filhos. De Brasília nós fomos para o estado de São Paulo pedir apoio do Secretariado Nacional de Justiça e Não Violência, cujo presidente é o Dr. Mário Carvalho de Jesus, os seus filhos, jornalistas e outras pessoas, onde, depois de ouvir-nos, ele nos levou até o Estadão, Folha de São Paulo, o estado de São Paulo, e falamos com o Carlos Cocho. O Carlos Cocho, na época, jornalista e repórter, ele jogou no ar, a nível de Brasil, o que estava acontecendo na Transamazônica, no velho repartimento, no quilômetro 184, no quilômetro 156 da Transamazônica. O que a Eletronorte estava fazendo com o povo ribeirinho, famílias tradicionais, comerciantes e pessoas que trabalhavam na Mediúna e ficaram no velho repartimento e formaram essa vila. Com isso, quando a notícia surgiu, foi marcado para nós uma reunião na Cúria Metropolitana de São Paulo com Dom Paulo Evaristo Arnes, ou seja, o Vaticano do Brasil, porque naquela época do regime militar, nós não podíamos enfrentar a Eletronorte de peito aberto sem ter uma pessoa por nós, sem ter alguém por nós. E esse alguém foi a nossa igreja. Com Dom Paulo Evaristo Arnes, nós levamos ao conhecimento dele o que estava acontecendo na Transamazônica, na nossa região, com a revogação da barragem de Tucuruí. A barragem ia ser fechada, a nossa região ia ser alagada e nós não sabíamos para onde ir. E isso foi o que nos levou a lutar pelos nossos direitos. Depois nós tivemos várias palestras com o Dr. Mário Carvalho de Jesus. Ele falou, eu vou lá em repartimento com vocês, lá em velho repartimento com vocês. Eu vou conhecer o bicho de perto. Eu vou levar um facão e vou conhecer esse bicho de perto. Com isso nós botamos o nome dele de Velho do Facão. Porque ele está acostumado a lutar defendendo os trabalhadores da construção civil de São Paulo, na fábrica de Perus e vários. A história dele é famosa. Ele falou, vou lá conhecer essa região de vocês e vou levar o meu facão. Isso aconteceu no início, foi no mês de fevereiro de 1981. Aconteceu uma assembleia em velho repartimento, onde nós aprendemos de perto, olhando para o olhar do povo, das necessidades, como lutar. A gente não sabia lutar, nós fomos ensinados pelo governo federal a lutar, porque na época do regime militar a gente não sabia lutar, a gente vivia aceitando tudo, né? A gente é umas pessoas conformadas, fomos colocados na Transamazônica pelo governo federal através de propagandas veiculadas na televisão, nos jornais, que o Brasil tinha que ocupar a Amazônia. Nós fazíamos parte dessa ocupação e eu estava lá. Na época eu tinha um científico, eu tinha o curso de técnico em análise clínica pela universidade, pelo Departamento Clínico do Hospital das Clínicas, um hospital da Faculdade de Medicina de Goiânia, da Universidade Federal de Goiás. Então eu me achava capacitado a assumir essa responsabilidade de cuidar das pessoas, dessas famílias que o governo federal estava colocando nessa colonização. Apesar de que não tínhamos médico, não temos médico, eu sempre trabalhava pedindo a Deus que me ajudasse. Para se ter uma ideia, o governo federal na época criou a Fundação CESP na cidade de Marabá, Fundação CESP na cidade de Altamira e a Fundação CESP de Itaituba, na beira do rio Tapajós, no Baixo Amazonas. Quando era um tempo chuvoso,
nós ficávamos isolados, trechos de 100 quilômetros, trechos de 50 quilômetros, trechos de mais de 500 quilômetros isolados, e as pessoas chegavam na minha farmácia carregando o pessoal na rede, os doentes na rede. E eu lá, e eu cuidando desse pessoal. Através do conhecimento da verdade nua e crua, do sofrimento dos nossos trabalhadores, foi que nós nos unimos através de um sindicato dos trabalhadores rurais para ter legalidade o nosso movimento. E nós tivemos a honra de ter na direção do sindicato o senhor Manelito, que foi um grande homem. Foi não, é um grande homem, que para nós, ele continua vivo. Através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Repartimento, nós conseguimos, além da colonização feita pelo governo federal na época, que era só na periferia da Transamazônica, numa faixa de 12 quilômetros de cada lado, nós conseguimos, através de projetos de assentamento, ao longo desse tempo, colocar na área rural hoje uma faixa de 15 mil propriedades rurais que mantém o município hoje. Eles se dedicam à criação de gado, à criação de porcos, galinha, e mantém a cidade desse pessoal. O pessoal nosso, apesar de ser uma região difícil, foi através do tempo, viram a necessidade de colocar seus filhos na escola, e vários desses filhos de repartimento hoje estão servindo a nossa sociedade. Nós temos médicos, temos enfermeiros, nós temos mais de 150 professores com nível superior, temos a faixa dos 26 mil estudantes no município, né? E nós, a Secretaria de Educação levou para o interior do município o 2º grau, que é para o filho do colono não sair à procura de emprego, de trabalho, para estudar fora, e isso foi muito importante para nós. Mas o mais importante disso tudo foi conseguirmos construir um município onde colocamos o nosso sentimento, a nossa força de vontade, a nossa luta destemida contra as investidas do governo federal contra nós na época, onde nós enfrentamos a Polícia Federal, o Exército estava na área sempre, não preciso nem de falar como foi essa repressão. Eles não tocaram em nós, mas só de estar sobrevoando a área de helicópteros do Exército, Polícia Federal passando sempre lá nas nossas ruas, olhando para nós, tirando fotografia, isso nos intimidava. Mas nós não tínhamos que nos intimidar, porque apenas queríamos os nossos direitos e o direito das pessoas que moravam naquela região. Com isso nós conseguimos construir um município onde amamos, criamos a nossa família, e hoje nós temos esse município com uns 75 mil habitantes, e temos a honra de dizer que é o maior assentamento de sem terras da América Latina, e que nasceu de uma pessoa simples, como o senhor Manelito, com o senhor Raimundo Nonato do Carmo Silva, o senhor João da Costa Nunes, o senhor Darli Storck, muitos já falecidos, e várias outras pessoas que foram colocadas, entre um deles, da nossa comissão, o senhor Joaquim de Souza Veiga, que foi assentado como colono na época, em 1972, né, 72, e hoje ele é o nosso escritor. Ele levantou a nossa história, escreveu um livro, contou toda a nossa história, para que o passado não morra, para que o passado seja uma enciclopédia na cabeça de cada um de nós, e nós sejamos essa biblioteca que guarda os sentimentos, a luta e o respeito pelas famílias, pelos nossos irmãos, através da nossa igreja, através da nossa unidade com o nosso Criador. Porque se não fosse assim, de mão dada, não teríamos vencido nem construído nada. Eu digo a todo o povo de repartimento, a toda a área de colonização, que aqui estou. Hoje sou biomédico. Eu cheguei para cá em 1976, a minha filha, a mais velha, tinha 1 ano de idade. Eu fui professor para formar professores
para lecionar para minha filha no futuro. Esse curso que eu fiz, nós formamos 13 pessoas, 13 alunos, nós demos o primeiro grau para eles. Em seguida, o governo do estado, através de incentivo nosso, de orientação nossa, criou um ensino modular de ensino no interior e a Universidade do Estado do Pará, através de pessoas também corajosas, vieram aqui para o interior e deram o segundo grau para mais de 100 estudantes. E esses mais de 100 estudantes que receberam o segundo grau de uma extensão da Universidade Estadual do Pará e Universidade Federal do Pará, nós temos hoje, conseguimos depois, formar esse professor em nível superior, e hoje a educação nossa tem a honra de dizer que nossos professores têm curso superior, onde são mais de 150 professores. E os filhos de repartimento têm onde estudar e pessoas capacitadas para orientá-los, para não acontecer o que aconteceu no passado. Porque se não fosse essa luta, esse movimento, com o apoio das universidades, com o apoio da igreja, de pessoas como Dom Paulo Evaristo Arnes, como o Dr. Mário Carvalho de Jesus, como a Frente Nacional Trabalhista do Estado de São Paulo, que estava lá do trabalhador, nós não teríamos conseguido nada. Por quê? Porque na época, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais é do lado do trabalhador, só que a Confederação Estadual, que a FETAGRE, era do governo federal na época, não nos apoiou. E nós tivemos a honra de receber o apoio de José Francisco, à frente da CONTAG, no ano de 81, e de lá alavancar e construir o nosso futuro, que hoje, eu digo que hoje o nosso futuro é aqui. Nossos filhos estão em segurança. E o povo de repartimento, com muita dignidade, de cabeça erguida, construiu através do seu passado, construiu o seu futuro. E deu um exemplo de honra, de dignidade, dizendo aos nossos filhos, todas as vezes que alguém quiser derrubar vocês, quiser fazer vocês andar de quatro pés, como porco, levanta a cabeça, se unam e trabalhem juntos. Porque não quer dizer nada viver de cabeça baixa, tem que viver de cabeça erguida, ou pobre, ou sendo rico, ou sendo estudioso ou não, ou sendo a pessoa, um colono, um trabalhador rural, mas trabalhe de cabeça erguida. É isso que eu digo a vocês, trabalhem de cabeça erguida.